Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, na primeira parte, o que dizem sobre ela os outros evangelhos? No capítulo 1, o início do cristianismo. Já reportei esse assunto em 2 de meus livros, o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Judas. Mas a título de suporte didático ao objetivo dessa obra, não posso deixar de trazer a reflexão, mesmo que em passante. Ai, gente, vai aparecer nome aqui que eu não vou entender, mas tudo bem, vamos lá. O que ocorreu no início do cristianismo? Muitos pensam que, no início, o cristianismo se constituiu de um único bloco ortodoxo e monolítico, onde reinava a plena fraternidade, e por conta disso defendem uma volta às suas origens. Segundo a lenda cristã, a antiga igreja era diferente. Cristãos de todos os credos buscavam encontrar nos primórdios da igreja uma forma de fé cristã mais simples e pura. Na época dos apóstolos, todos os membros da comunidade cristã compartilhavam dinheiro e propriedade. Todos acreditavam no mesmo ensinamento, todos rezavam juntos, todos reverenciavam a autoridade dos apóstolos. Apenas depois desses anos dourados foi que o conflito, a heresia surgiu. É o que diz Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, que identifica a si mesmo como o primeiro historiador do cristianismo. No entanto, a descoberta dos livros gnósticos em Nag Hammadi modificou esse cenário. A verdade é outra. Várias correntes do pensamento cristão se digladiavam, cada um tentando impor sua interpretação sobre Jesus. Entre elas cito os ebionistas, os marcionitas, os gnósticos e ortodoxos. Como irei abordar o Evangelho de Maria Madalena, também gnóstico, entendo que é de bom alvitre que tomemos ciência de como essa corrente cristã se revelou, de como causou impacto a corrente ortodoxa, sendo seus membros perseguidos e milhares deles assassinados. Nesse sentido, quem conhece a história do cristianismo sabe que, na realidade, não se constituiu ele num verdadeiro mar de rosas, tudo calmo e harmonioso. Essas correntes do pensamento sobre Jesus circulavam como um antagonismo fratricida. Quando se fala em voltar às bases cristãs como paradigma de paz e harmonia, é engano total. É um retrocesso. Elaine Pagel chega a admitir nos bastidores uma luta pelo poder, já que a corrente cristã dos gnósticos desafiava a autoridade dos bispos e contestavam aspectos doutrinários sobre os quais a igreja estava assentada. Ao lastimar a diversidade dos primeiros movimentos, o bispo Irineu e seus seguidores insistiram em que só poderia haver uma única igreja e fora dela declarou: não há salvação. Apenas membros dessa igreja são cristãos ortodoxos, literalmente pensamento correto. E afirmou ainda: essa igreja deve ser católica, ou seja, universal. Quem quer que desafiasse essa doutrina era considerado herege e expulso. Os cristãos ortodoxos insistiram em que a humanidade precisava encontrar uma maneira, além de seu próprio poder, uma via divina para aproximar-se de Deus. E isso, diziam, a Igreja Católica oferecia àqueles que estariam perdidos sem a presença de Deus. Fora da Igreja Católica não há salvação. Os gnósticos, ao contrário, não aceitavam isso, colocando tudo a partir do potencial que cada um traz em si. Quando então se descobre a verdade, a salvação não está fora, mas dentro de si mesmo. É nessa linha de pensamento que os gnósticos proclamavam desde os seus princípios uma teologia baseada na busca de Deus dentro da consciência pessoal.
e não tanto como elemento exterior ao homem. Defendiam a religião com menos leis e mandamentos, uma religião talvez menos política e mais interiorizada espiritualmente, mais centrada na busca da sabedoria que na luta contra o pecado. O Espiritismo, na essência, segue a linha gnóstica e não acata o pensamento exclusivista de que fora da igreja não existe salvação, substituindo por fora da caridade não há salvação. Pondera. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma. Fora da igreja não há salvação, apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam embora parentes ou amigos neste mundo e desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo. Separa-os também no campo santo. A máxima fora da caridade não há salvação é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Este é o panorama desafiador às correntes cristãs contrárias ao pensamento cristão ortodoxo, o que gerou uma luta fratricida, principalmente quando os ortodoxos, comandados pela Igreja Católica, obtiveram suporte militar. Pois depois de o imperador Constantino tornar-se cristão no século IV, a perseguição aumentou na caça aos hereges. Daí para frente, o comando estava livre, a Igreja que liderou a ferro e fogo sua hegemonia durante muito tempo. Os dissidentes cristãos da linha ortodoxa foram proibidos de divulgar suas doutrinas. Assim, os gnósticos foram obrigados a queimar seus manuscritos, informa a historiadora Elaine Pagel. A posse dos livros denunciados como heréticos tornou-se ofensa criminal, e cópias desses manuscritos foram queimadas e destruídas. Mas no Alto Egito, alguém, talvez um monge no mosteiro de São Pacônio, apanhou os livros proibidos e escondeu-os, protegendo-os da destruição, no vaso em que permaneceram enterrados por quase 1.600 anos. Já pensou, gente? Que história, né? Eu sou professora de História, Geografia, a velha USPB e Educação Moral. Quando nós pincelamos na faculdade, né, essa questão do domínio da Igreja Católica, Apostólica, Romana, né, em relação às escolhas das pessoas, tirando o livre-arbítrio das pessoas. As pessoas precisam seguir exatamente o que a Igreja diz. E ai daquele que não segue, se torna um herege. O herege era tido como um cara endemoniado e para acabar com o demônio ia para a fogueira. Tortura, né, até que ele se confessasse obsediado, até que ele confessasse que ele estava todo errado, que ele tinha cometido crimes, pecados, para a igreja se eximir, né, do genocídio que ela praticava ali, das mortes que ela calculava. Então ela se eximia de toda e qualquer aberração que ela estava causando através da confissão de pessoas, inclusive pessoas inocentes, que apenas queriam pensar um pouco diferente, que é o que a gente chama hoje de pensar fora da caixinha, né? Hoje nós vivemos num país que algumas coisas nós temos que tomar cuidado ao falar, porque senão a gente acaba recebendo processo, a gente acaba, né, tendo problemas judiciais aí, legais, e tudo hoje gira em torno de direitos. Às vezes os deveres ficam jogados de lado em razão disso, mas dependendo daquilo que você fala, você está sendo homofóbico, você está sendo transfóbico, você está sendo
genocidas, cada nome que vai dando de acordo com a sua opinião. Você não pode dar a sua opinião. Se você der a sua opinião, você corre o risco, né, de ser processado e talvez até preso, coisas desse tipo. Nós estamos então, eu costumo dizer que nós estamos entrando aqui no patamar de momento no Brasil, quase que na época dos hereges, na época do cristianismo, onde esses caras que fazem as leis, esses caras que estão no poder, seja no poder político, no poder religioso, eles têm um controle social muito grande, o qual você tem que fazer praticamente o que o seu mestre manda, porque ou faz, ou se exime, fica quietinho, né, para não sobrar para você. Então nós estamos vivendo aí mais um período trevoso, digamos assim. Não é à toa que a era da Idade Média é considerada a era das trevas, porque é um momento que você não pode falar, é um momento que você não pode se colocar, né, ter a sua opinião. E dependendo daquilo que você estudar, você desenvolver, você não pode, né, dar continuidade, fica só para você. Quando você se expõe demais, como eu falei, corre riscos. Então, esse início de cristianismo fica uma visão assim meio que romântica, né? Uma visão romântica de que Jesus foi morto e pelas pessoas que o mataram surge o cristianismo. Como é que pode isso, né? Praticamente são aqueles que mandaram ele para a cruz, que decidiram, através da força do nome de Jesus, levantar uma bandeira e tentar unir um povo à forçada. Ou fica todo mundo aqui embaixo dessa bandeira, ou então vão se ver com a igreja, né? A igreja católica, apostólica, romana hoje, ela é a mesma dessa era trevosa? Não. A igreja de hoje não é a mesma lá de trás. A de hoje não prega essa situação de você tem que andar de acordo com os preceitos, né? E você vai ser perseguido, vai ser morto se você não andar de acordo com os preceitos. Não, a igreja hoje não faz isso. Porém, ainda tem o interior dela que diz o seguinte: se você não estiver de acordo com as leis de Deus, que é a lei católica, você vai queimar no fogo do inferno. Você não vai queimar no fogo daqui, mas vai queimar no fogo do inferno. Aqui, se você quiser ganhar o céu, você vai ter que ser um católico, né, praticante, vai ter que estar lá na igreja todo culto da igreja. Você vai ter que aceitar Jesus pelos dogmas, pelos rituais da igreja e praticar tudo o que a igreja coloca para você ser salvo. Então, hoje ainda existe aquela coisa assim, que quem vai salvar você é a igreja. Então, fora da igreja não há salvação. Então, até nos dias de hoje, o que eles pregam dentro dessa religião é que sem você estar praticando, estudando, ligados a todas as práticas e ensinamentos da igreja, se você não estiver ali, você está condenado. Você não vai ser condenado mais à fogueira, mas vai estar sendo condenado. E aí vem outras vertentes em relação a isso, que vai dizer que você não precisa de algo ou alguém para te dar o céu, que não é externo isso. Isso é interno, é a sua mudança, é a sua reforma. É você com você mesmo. Você pode utilizar caminhos, você pode usar o caminho da igreja católica, você pode usar a igreja protestante, você pode usar o espiritismo, você pode usar o espiritualismo, você pode ser um ateu e ser bom. E o que vai valer na sua reforma íntima é justamente ser bom. É você com você mesmo. É você mudando dia a dia a sua postura, seu jeito de ser, a sua forma de ver a vida, a sua forma de conduzir sua vida em relação ao próximo. Você ajudar pessoas, dar as mãos para aqueles que realmente necessitam. Você se colocar numa posição também humilde de quem precisa da ajuda de pessoas em sua volta, a boa convivência.
Então, é isso, é saber se lapidar, é saber passar pela vida fazendo a diferença na vida das pessoas e tendo a humildade de reconhecer que sem elas você não se desenvolve. Tirando de você um pouco do seu, a pouco, né, o seu egoísmo e o seu orgulho, que são as duas chagas que Jesus condena. Que através dessas duas chagas você realmente será punido. Punido não porque Deus é um pai mau, vingativo, né? Ele vai te dar um castigo, não. Mas porque será fruto da tua própria semeadura. Se você não desenvolver coisas boas, você não consegue obter coisas boas lá no final. Isso daí é física, não precisa de uma religião para explicar. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então vem essas outras vertentes e tiram o foco da igreja. A igreja pode ser um caminho, mas ela não é só ela a salvação. Não existe isso. Aí o Espiritismo vem e fala, fora da caridade não há salvação. Ou seja, o Espiritismo não está falando assim, vem para o Espiritismo que aqui vocês vão ser salvos. Não. O Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Através da doutrina espírita, através dos espíritos, nós vamos recebendo comunicação, nós vamos recebendo orientações de como a gente vai se tornar uma pessoa melhor. Mas aí cabe a cada um de nós aceitar ou não. Cabe a cada um de nós praticar ou não. E se a gente praticar, ótimo. Se a gente não praticar, ótimo, porque cada um está no seu grau de evolução e ninguém vai ser punido pelo espiritismo, ou seja, por quem for da doutrina espírita. Ninguém vai ser punido, você só vai receber aquilo que você plantou. Então, tudo o que você faz tem consequência. E o espiritismo deixa isso bem claro, né? Ação, reação. Acaba, então, com o poder da Igreja Católica. E ela fica melindrada com isso. Então, tudo isso que acontece, né, depois que Jesus parte, não é algo assim que foi harmonioso, foi tranquilo, não. Houve guerras, né? Teve a Inquisição, teve os Templários, teve guerras santas, teve mortes, teve prejuízos materiais, teve prejuízos financeiros, teve prejuízos físicos, teve prejuízos espirituais. Tanto é que Chico Xavier, dos pinga-fogo que ele participou, perguntaram para ele assim, será que um dia nosso planeta vai se tornar um planeta melhor, sem ser planeta de prova e expiação? Ele falou, nós vamos nos tornar um planeta de regeneração, mas jamais a gente vai poder ter a Terceira Guerra Mundial, porque a Primeira e a Segunda Guerra atrapalhou demais a nossa evolução. As guerras, os conflitos, as brigas, essas perdas materiais, financeiras, físicas, emocionais, espirituais, elas atrasam o nosso passo, né? Então ele pede, ele roga num dos pinga-fogo que ele responde, ele fala assim, nós não podemos ter a Terceira Guerra Mundial. Aí eu acordei no sábado, se eu não me engano foi sábado, com a história de que tá tendo bombardeios, né? De novo, lá no Oriente, Estados Unidos está entrando no meio, e isso daí já está trazendo outros países para entrar no meio dessas revoltas. Eu falei, ai meu Deus do céu, cada vez que começam esses conflitos, na minha cabeça já começa a entrar em parafuso, né? Eu falo, puxa, agora que a gente estava entrando na portinha da regeneração, só falta esses caras atrapalharem tudo por arrogância, por orgulho, por egoísmo, né? Que não dissolve no coração desse povo. Quanto mais eles têm, mais eles querem. É briga por território, é briga para impor a sua religiosidade, é briga, sabe, pela cor da pele. É assim, é coisa absurda. Será que a gente nunca vai realmente acordar que cada um tem o seu espaço? Que é possível cada um conviver bem com o outro desde que haja respeito, sem querer impor nada a ninguém, né? Já chega o papel de pai e mãe que eu já acho tão perigoso, né? Porque a gente sendo pai e mãe, a gente geralmente impõe ao filho, à filha, né? Eu quero isso de você, eu quero isso, eu quero aquilo. Então já é tão arriscado esse papel que a gente faz de pai e mãe, que muitas das vezes a gente exagera na dose, a gente acaba se tornando autoritário, a gente acaba sendo
né, pouco ouvinte e mais ditador, aí vem países e querem agir dessa forma, né? O que eu tenho é melhor, o que eu quero é melhor, o que eu faço é mais certo. Então, enquanto a gente insistir nessas posturas que são autoritárias, egoístas e orgulhosas, o mundo vai sempre viver em conflito. Então, o cristianismo não surgiu de paz e amor, ele surgiu em conflito e ele existe até hoje à base de conflito. Algumas pessoas seguem cegamente, outras seguem de coração e outras que não seguem pagam um preço alto ainda em alguns lugares, né? Aqui ainda nós estamos conseguindo uma relativa, não digo total, mas uma relativa paz entre as religiões, né? Mas existem dentro de alguns grupos o fanatismo, né? o extremismo, e isso é um sinal de atraso espiritual. Então, que nós, não é que a doutrina espírita seja melhor do que ninguém, mas é uma mudança e tanto, quando você começa a raciocinar que se eu frequentar a igreja ou não, pouco importa, desde que eu seja uma boa pessoa. A igreja é um parâmetro, né? A igreja, ou seja, a religião que for, é um parâmetro de religar com Deus. Tem pessoas que têm dificuldade para se religar com Deus. Tem pessoas que só conseguem fazer prece se tiver gente em volta fazendo prece. Então, é um ambiente para se religar, mas não é o ambiente e as pessoas do ambiente que vão me conduzir para o céu. Isso daí é que a gente tem que ter na mente, né? Então, ele coloca aqui, nesse primeiro capítulo, né, o que dizem sobre Maria Madalena nos outros evangelhos. Nesse primeiro capítulo, ele não cita Maria Madalena, ele só fala que esse início de cristianismo, né, ele não foi algo tranquilo de ser criado, né, e que veio outras vertentes dizendo, né, que não era dentro da igreja a salvação, mas que existem outras formas de se salvar, inclusive dentro dos preceitos do Espiritismo, onde diz, fora da caridade não há salvação, ou seja, é algo interno. Nós só vamos nos salvar, nós vamos nos tornar pessoas melhores a partir do momento que a gente entender que a transformação é individual. Nós convivemos com grupos, mas a transformação é de cada um. Depende não do que está fora, mas o que está dentro de cada um de nós.